Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal de entrevistas sobre sustentabilidade no agronegócio. Exigência, todo cliente tem a sua, não é mesmo? Boi padrão China, aquele que só pode ter 4 dentes incisivos permanentes. Carne para atender o mercado halal, com abate voltado para a população muçulmana. E com a Europa, não é diferente, existem regras. E o pecuarista que quiser lucrar com esse mercado tem que ficar atento e seguir algumas regras. No programa de hoje, vamos discutir quais são essas regras e como esse mercado deve se comportar nos próximos anos. Nosso papo de hoje é com a sócia da Think Brasil, Silvia Fagnani. Fique com a gente em mais um Planeta Campo Entrevista. Começamos então mais um Planeta Campo Entrevista para falar sobre as exigências e também as preferências aí do mercado internacional. E como eu já antecipei, nosso papo é com Silvia Fagnani, da Think Brasil. Silvia, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista. Obrigada, Sara. Obrigada por mais esse convite. Fico muito feliz de estar aqui de novo. Nós que agradecemos aí as contribuições e também a disponibilidade. Silvia, eu queria que você começasse falando quais que são aí as principais exigências do mercado europeu em relação à exportação da carne bovina brasileira. Então, Sara, como você falou, tem toda uma questão de o cliente tem razão, né? Uma coisa são aquelas preferências de consumo, como a gente fala na carne halal, ou no boi que vai para a China, ou na carne kosher para os judeus, ou até um padrão secundário de um determinado supermercado que queira consumir uma carne diferente ou um produto agrícola diferente com algum método de produção diferente. Então, tal supermercado só compra orgânico. Tudo bem, o produtor vai decidir se ele vai se adaptar àquela exigência ou não. O problema é quando os países colocam essas restrições e isso acaba gerando algum impacto e comércio desleal. No caso da Europa, existe uma exigência de rastreabilidade e algumas questões também ligadas aos medicamentos que são administrados ao rebanho. Então, essa rastreabilidade precisa garantir o que foi, de onde vem esse boi, ou de onde vem esse suíno, esse frango, e o que ele passou ao longo da vida, né? Como é que ele foi criado, as questões de bem-estar animal, e também tudo que foi administrado de medicamento, a ele, a comida também, como é que ele foi alimentado. E existe também uma forma de verificar se existem resíduos medicamentosos na carcaça desses animais. Então, existem resíduos máximos que são permitidos mundialmente, mas a Europa está estabelecendo outros limites ou proibindo determinados medicamentos. E aí isso pode sim gerar um impacto na produção brasileira, independente do gosto do consumidor. Silvia, e algumas exigências, né, algumas regras podem inclusive ser discutidas na OMC. Podem sim. Se elas gerarem alguma distorção de comércio ou forem consideradas comércio desleal, sim, elas podem ser questionadas. O problema é que até se fazer esse questionamento, o impacto já foi gerado. Né? Com certeza. Eu vou aproveitar esse gancho, né, da OMC para trazer uma pergunta externa que a gente tem, que hoje é do André Ricardo Passos. Ele é professor da FGV Agro e é também sócio do Passos Estica Advogados Associados. E ele tem uma pergunta para você exatamente nessa linha aí que a gente está falando. Vamos acompanhar aí o vídeo dele. Olá, Silvia. Tudo bem? Aqui é o André Passos, sócio fundador do PSA, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Até que ponto essas reordenações, as novas diretrizes da OMC podem impactar as exportações do Brasil e, notadamente, as exportações vinculadas ao agronegócio brasileiro? Obrigado, até! Obrigada aí, André, pela pergunta. E Silvia, passo a bola para você. O que você tem para responder? Obrigada, André. É importantíssima essa pergunta. Um dos principais princípios da OMC é o tratamento nacional. E essas restrições europeias, elas não ferem o tratamento nacional, que é
dá o mesmo tratamento para produtos importados ou nacionais. Então, se a União Europeia coloca essas restrições para os próprios produtores dela, isso não seria um problema para estender para produtores de outros países. O contrário é que seria, por exemplo, olha, eu não vou aceitar um rebanho tratado com determinado medicamento no Brasil, mas eu aceito daqui da França. Isso seria um problema. Como ela trata igualitariamente, tá tudo bem, a princípio. O problema é se isso gerar um impacto, uma distorção de comércio. Então, vamos supor que ela impõe uma condição que seja possível de ser cumprida na Europa, mas não seja possível de ser cumprida no Brasil. Eu vou um pouco mais para minha segurança aqui, falando de produtos agrícolas. Ela pode dizer que a soja europeia, que a gente sabe que nem existe, ela não pode ser tratada com determinado fungicida, mas aqui no Brasil eu não consigo conduzir a produção da soja sem esse determinado fungicida. Isso sim pode gerar uma distorção de comércio. Uhum. E aí pode ser representado na OMC. Então, é bem sutil essa questão, precisa se verificar se está gerando um impacto no comércio e se o Brasil não é capaz de atender, mas pode sim ter uma representação. Perfeito. E a Organização Mundial do Comércio está aí para ajudar a resolver isso. Agora, Silvia, a gente sabe, né, que o mercado, aliás, ele está cada vez mais de olho aí nas questões ambientais. Mas qual que é a relevância da sustentabilidade para esse mercado específico que a gente está falando, que é o mercado europeu? Isso tanto na pecuária quanto na agricultura, né? Quando a gente fala de questões ambientais, a gente esbarra sempre na questão de soberania também, né? Então, assim, a OMC, ela estabelece que você pode também ter algumas restrições que sejam aplicáveis a todas as situações. Então, por exemplo, se a Europa coloca uma restrição toxicológica, porque ela diz, olha, tal produto, se for usado no produto agrícola, tal insumo, se for usado no produto agrícola ou na pecuária, pode gerar um problema toxicológico na pessoa que está consumindo, as pessoas, elas são iguais na Europa ou no Brasil. Mas, quando ela estabelece uma restrição ambiental, ela está olhando para aquele ambiente, né? Então, ela pode dizer, na Europa, eu não posso aplicar tal produto na agricultura porque ele pode contaminar os lençóis freáticos, que na Europa são muito próximos do solo. Isso no Brasil não acontece, então essa restrição ambiental ela não faz muito sentido aqui no Brasil. E aí pode sim também ter uma representação, porque ela está ferindo a nossa soberania. Então, como é que vai ser conduzida a minha produção aqui no Brasil? Tá? Então, dito isso, ela poderia, nas restrições ambientais, dizer, eu não quero que produza tal cultura nessa região aqui europeia, mas ela não pode estabelecer isso no Brasil como regra governamental. O que pode acontecer são padrões secundários. Olha, tal supermercado decidiu que não vai comprar carne que venha de um rebanho criado perto da Amazônia por causa das questões de desmatamento. Isso pode, mas, de novo, é o cliente fazendo a sua preferência de compra e não o governo estabelecendo uma regra com relação a isso. O que a gente vê na Europa é um impacto muito grande da imagem ambiental do Brasil e de outros países na opção de compra dos governos, nas políticas ambientais dos governos. Então, a gente vê uma dificuldade na viabilização do acordo Mercosul-União Europeia, baseado nas questões ambientais, em que eles dizem, olha, mas o gado brasileiro vai prejudicar aqui a Europa porque ele vem de origem de desmatamento, sem nenhum embasamento técnico ou sem olhar, inclusive, para o nosso Código Florestal, que permite o desmatamento legal, ainda tendo preservado outras áreas. Então, esse é o grande problema, né? E aí a gente vê isso impactando em diversos regulamentos que vão chegar aqui e que vão impactar o Brasil, seja por uma adoção de um regulamento externo ou por uma impossibilidade de exportar ou uma preferência do consumidor que acaba sendo... É claro, eu estou dizendo que a preferência do consumidor ela é aceitável, mas ela acaba sendo influenciada também por essas políticas ambientais da Europa. Com certeza, entra o efeito manada também. Silvia, eu vou pedir licença para você agora para a gente fazer um rápido intervalo e depois do nosso break a gente volta a conversar com Silvia Pagnani da Think Brasil sobre essas questões aí de mercado do Brasil com os países que compram os nossos produtos. Nós já voltamos.
Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com Silvia Fagnani, da Think Brasil, sobre as exigências e também as regras aí que alguns países, né, submetem o Brasil nas suas exportações. Silvia, vamos continuar nosso papo, né? A gente estava falando antes sobre a questão do desmatamento e o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, ele esteve recentemente presente em algumas reuniões com outros países, defendendo aí que o Brasil pode ter o desmatamento legal, né, nas áreas permitidas, ao invés do desmatamento zero, como é solicitado atualmente. Como é que você vê isso? A visita do IMAC à Europa, ela tinha um foco principal de mostrar que a produção brasileira é sustentável. A Europa não conhece a forma como a gente cria o nosso rebanho aqui ou como a gente planta. A gente precisa lembrar que a soma dos 27 estados europeus não chega no tamanho do Brasil, né? Nessa extensão territorial que a gente tem. Eles também não conhecem esse ambiente de floresta e não sabem que é possível a gente plantar muito e muito longe da floresta. Então, o IMAC tinha esse foco de mostrar que a gente tem sustentabilidade, que existe uma área de preservação obrigatória dentro do Código Florestal, que varia de 20% a 80% dependendo da área, e que tirando essa área de preservação é possível desmatar, porque você ainda vai estar preservando a biodiversidade. Mas tinha também um foco em mostrar que essa área preservada, ela precisa, o produtor precisa receber pagamento pelos serviços ambientais prestados nessa área. Porque se no mundo inteiro o produtor pode usar toda a sua área para produzir e ter maior rentabilidade, aqui no Brasil essa área perdida não existe remuneração nenhuma. Então, usando isso, garantindo essa preservação, inclusive garantindo uma remuneração sobre isso no mercado de carbono, por exemplo, ele pode ter esses recursos para manter uma produção mais sustentável. Essa era a linha do IMAC. Legal, Silvia. Agora, como que essas mudanças, né, alterações em regras nas leis da Europa, possivelmente, né, como que elas podem influenciar o Brasil? É para a gente balizar também as nossas regras por aqui. Acho que vale a gente voltar ao que levou a Europa a isso, né? A Europa, ela tem um histórico de guerra e agora está voltando a essa situação em que ela precisa se manter soberana na produção de alimentos. A Europa já teve rupturas ao longo da sua história com outros países do mundo em que ela teve problemas de abastecimento. Então, por isso, os países europeus acabaram criando políticas de subsídios muito fortes aos seus agricultores para garantir a produção de comida dentro do continente. Então, economicamente, isso é muito pesado para o país. Além disso, ao longo dos anos, se a gente for olhar ali em 1990, teve o problema da vaca louca, que foi o que acabou dando gatilho para as exportações brasileiras de carne para os estados europeus. Em 2013, teve o escândalo da carne de cavalo, eu não sei se vocês se lembram, na França trocaram carne de cavalo por carne bovina em algumas lasanhas, e aí não tinha nenhuma questão sanitária em torno disso, mas tinha uma questão moral de afinidade com os cavalos, principalmente que os ingleses tinham. Então, isso gerou uma desconfiança muito grande dos europeus em cima do mercado de carne. Tudo isso junto, e essas questões econômicas, então, assim, é muito caro produzir na Europa, mas eles ainda entendem que eles precisam manter essa produção lá, e o Brasil é ultra competitivo nesse mercado, tanto agrícola quanto pecuário. Então, colocar restrições ambientais, principalmente, podem ajudar o europeu a ficar mais competitivo. Então, assim, ainda que exista um viés ambiental ou até toxicológico, a gente não pode esquecer desse impacto econômico que tem colocar restrições para produtos brasileiros ou australianos, indianos, países que têm maior competitividade. Mas essas medidas todas, elas podem influenciar muito no Brasil. Primeiro, porque o Brasil tem um histórico de adoção desses padrões europeus nos nossos regulamentos. Na minha opinião, é uma continuidade da colonização europeia em países latino-americanos e que a gente não entende, ou pelo menos os nossos reguladores não conseguem entender que o Brasil ele não pode adotar padrões da Europa, porque a Europa tem uma agricultura cara, ela não tem vocação para agricultura e pecuária como o Brasil tem. A gente teria que, se for usar exemplos, teria que usar exemplos do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália, Nova Zelândia, que são países que têm vocações parecidas com as nossas. Mas a gente insiste em adotar esses padrões europeus. Então, isso pode vir nas nossas legislações, principalmente se a gente vier a ter um governo com viés mais ambientalista, como pode acontecer, né? Um segundo risco é a gente
ter esses impactos, porque a gente não vai conseguir exportar para esses países se essas restrições forem realmente levadas a cabo e a gente não conseguir, num curto espaço de tempo, representar no OMC. Lembrando que representações no OMC, elas demoram muito e elas têm um preço a pagar, né? Porque você começa a ter um desgaste diplomático entre os países que é relevante também. E um terceiro, que é bastante importante, é a questão da inflação. Então, a partir do momento em que a produção fica mais cara na Europa para produtos em que eu importo de países europeus ou que eu importo de outros países que vão ter que atender o mercado europeu, esses produtos vão ficar mais caros. E os produtos que eu tiver que produzir aqui no Brasil, num padrão de exportação, eles vão ser mais caros para ser produzidos. E se o mercado externo paga mais, naturalmente, para eu poder manter o abastecimento aqui interno, eu vou ter que pagar mais também. Então, são 3 efeitos colaterais bem importantes e de curto prazo. Pois é, né, Silvia? Como você comentou, a questão de balizar pode acabar sendo um erro aí dentro desse contexto. Agora, falando especificamente em agricultura, a gente acompanha aqui no Canal Rural que recentemente, né, produtores do Sri Lanka, eles foram às ruas protestar e por conta do corte no uso de fertilizantes químicos na produção interna. Isso, né, sem nenhum preparo prévio, né? Porque esperava-se isso a longo prazo. Agora, minha dúvida aqui e vai ao encontro do que você respondeu lá bem no início do programa, se eles correm aí o risco de falta de alguns alimentos e a importação acabe sendo mais necessária, o país está autorizado a comprar de outros países que façam uso desses produtos? Como é que fica essa questão? Bom, o caso do Sri Lanka é bem emblemático e mostra que é o exemplo que a gente tem que ter do que não fazer. Outros países já tentaram virar orgânicos e não conseguiram. O caso do Butão também, mas o Butão é um país muito pequenininho que ele não planta com defensivos, mas ele consome de fora do país. Bom, o caso do Sri Lanka, voltando, é um país com uma crise sem precedentes, que vem desde a pandemia, a falta de turismo, que é a base da economia local, alta dependência de capital externo, falta de combustíveis, e aí veio o presidente para tentar resolver essa crise. Ele estabeleceu que a agricultura deveria ser orgânica e a pecuária também dentro do país. O que isso quer dizer? Ele proibiu a importação e a produção com fertilizantes sintéticos e a importação e produção de defensivos agrícolas químicos. Logo, num primeiro momento, já teve um impacto enorme na produção de arroz e chá, que são os principais produtos agrícolas do país, e ele usou essa decisão para dizer, olha, eu vou economizar 400 milhões de dólares, que eram usados como subvenção governamental para a compra desses insumos químicos. Ele disse que ia direcionar esse valor para outras áreas da economia. E aí, com essa economia gerada, e ainda ele está se tornando mais sustentável. O que aconteceu? Nos primeiros 5 meses, a queda na produção do arroz foi de 20%, chegando a um impacto de 450 milhões de dólares, que o governo teve que subvencionar os produtores. Então, quer dizer, toda essa economia foi em vão. O chá, que era o principal produto de exportação do Sri Lanka, caiu 18% a produção nos primeiros 5 meses e eles deixaram de exportar, então isso acabou agravando demais a crise. Bom, ao término dos primeiros 5 meses, eles tiveram que voltar atrás da medida, justamente por causa do início dos protestos, e aparentemente eles vão começar a importar de novo e produzir normalmente, mas tiveram uma perda de uma safra aí por causa de uma questão ideológica. Aí você me perguntou se eles poderiam importar com esses insumos. Se fosse um país europeu, certamente não, ele teria que aplicar a mesma regra, porque ele tem um poder econômico muito maior e um poder de barganha na negociação. Sri Lanka dificilmente teria isso, então seria muito difícil Sri Lanka vir ao Brasil, por exemplo, e dizer, olha, tudo que você exporta para mim a partir de agora tem que ser orgânico. Obviamente, ele iria conseguir alguns fornecedores que têm essa produção orgânica que poderiam direcionar, mas ele iria pagar muito mais caro. Então, na prática, o que acontece é a mesma coisa com o Butão, por exemplo, em que eles importam produtos com uso de insumos químicos, mas dentro do país acabam não usando. Entendido, seria uma concorrência desleal, né? Agora, Silvia, a gente vai parar as nossas perguntas e vai para um dos nossos quadros, que é a nuvem de tags. A gente vai ver aí na tela, já está vendo uma nuvem com vários termos aí ligados à sustentabilidade. Eu gostaria que você escolhesse um e me dissesse por quê. Bom, todos são bastante importantes, né? Mas eu vou naquele lá no cantinho que é o crédito verde.
que enquanto a gente não tiver pagamento pelos serviços ambientais, vai ficar muito difícil de conduzir a sustentabilidade, a preservação da forma como a gente quer. Então, o mercado de carbono ele é muito importante aqui no Brasil e no mundo todo para que se possa remunerar essa preservação. Uma boa escolha. Agora, para finalizar, a gente tem o nosso último quadro, que é o Planeta em 2032. E aí, aquele momento de reflexão que você fala para a gente, o que é que você espera do planeta ou como que você imagina que a gente vai estar daqui 10 anos? Bom, bem difícil quando a gente fala num momento tão difícil de ver daqui 6 meses dentro do país, principalmente, né? Mas olhando para as questões ambientais, a minha opinião é que a gente não vai arrefecer esse tema, muito pelo contrário, ele só vai ficar mais rigoroso. As exigências vão sempre ficar maiores e o que a gente vê com muita alegria é que as empresas no Brasil também estão olhando para a sustentabilidade com outros olhos e colocando a sustentabilidade como um principal objetivo nos negócios. Então, eu vejo, principalmente, a gente falou muito de pecuária, eu vejo as grandes empresas ligadas à pecuária aqui no Brasil com um olhar muito forte para isso, investindo muito em enzimas, por exemplo, que reduzem a emissão do rebanho, parando de comprar de produtores que estão em áreas de desmatamento, com preocupações legítimas para desmatamento. Eu vejo produtos surgindo como, por exemplo, seguros contra queimadas nessas áreas de preservação. Então, um novo mercado olhando para essas questões de sustentabilidade vai levar a gente para um lugar melhor. O desmatamento no Brasil a gente não pode negar, ele existe, ele não está totalmente ligado ao agro como se fala lá fora, mas a gente precisa cada vez olhar mais para isso e eu acredito que em 2032 a gente vai estar num lugar melhor. Maravilha! Silvia Fagnani, da Think Brasil, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Planeta Campo Entrevista. É um prazer falar com você. Eu que agradeço. E com isso a gente encerra o Planeta Campo Entrevista de hoje, agradecendo você também de casa pela sua companhia. Até mais!